Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Bárbara Ferraz, sou do time de Educação e Marketing da Avalia. Queria agradecer a todo mundo que já está aqui conosco. Essa agenda foi uma agenda pensada bastante voltada por conta desse importante calendário, né, para os empregados Vale em relação ao pagamento da PLR. E, naturalmente, esse ganho extra, muito bem-vindo sempre, ele geralmente pode já vir acompanhado de alguns planos, né? Sejam eles um objetivo de quitar dívidas, realizar alguma viagem. E o nosso bate-papo aqui é justamente para poder compartilhar com vocês, primeiro, um pouco sobre os movimentos que nos levam, né, a tomar essas decisões. Tem muito comportamento envolvido, muita emoção envolvida quando a gente toma uma decisão financeira. A gente não tem como desplugar essas questões. Mas a gente tem muitas alternativas. E aí, pensando na Avalia, né, como fundo de pensão da Vale, onde muitos, se não todos de vocês aqui, já são investidores como participantes, e agora, inclusive, com alguns familiares no plano Prevaler, a gente quer possibilitar que essa reflexão seja compartilhada, e por isso nós trouxemos 2 especialistas para esse bate-papo. Primeiro a falar vai ser o Daniel Coelho, que é um especialista em educação financeira e é nosso gerente de educação e marketing, e o outro é o Henrique Fonseca, que já é nosso parceiro. Alguns de vocês, se já acompanham o ValiaCast, que é o podcast da Valia, é o Henrique que compartilha conosco mensalmente os resultados de investimento, e a gente vai bater um papo aqui. Eu queria combinar só algumas regrinhas básicas, né? Mas a gente vai ter essa fala, e ao decorrer da fala do Daniel e do Henrique, eu e a Camila, minha colega, estamos aqui acompanhando o chat, então, por favor, podem ir postando comentários, perguntas, e no final a gente vai fazer essa troca com eles, em cima do que vocês trouxerem. Então, é importante também para a gente até poder direcionar esse bate-papo de uma melhor forma, conforme as dúvidas que vocês trouxerem. Assim que a gente começar a fala, se vocês tiverem alguma questão que, inclusive, já possa ser interrompida, a gente vai mediando por aqui, tá bom? Ao longo do bate-papo, a gente também vai deixar disponível o link para a pesquisa. No mais, um ótimo bate-papo aqui, mesmo que seja via chat. Daniel, a palavra está com você. Muito obrigado, Bárbara. Boa tarde a todos. Obrigado pelo tempo aí de vocês. Como a Bárbara já bem resumiu, nós aqui da Valia, né, temos esse objetivo de compartilhar um pouco de dicas e reflexões sobre investimento, especialmente sobre investimentos na Valia, porque a Valia é o fundo de pensão da Vale, que administra um benefício muito importante que vocês têm, que é o Vale Mais, que é um plano de benefício de previdência para você se aposentar e ter uma renda boa lá, né, adicional ao INSS, e ter uma vida enquanto aposentado com uma saúde financeira adequada à sua expectativa. Além do Vale Mais, nós temos o Prevaler, que também é um plano de previdência para você e para sua família, para realizações de médio prazo, né, uma faculdade do filho, um intercâmbio, uma viagem, investir no imóvel, por exemplo. Você consegue resgatar com 3 anos, 5 anos. Então a gente vai falar um pouco focado nesses 2 planos, mas primeiramente com um olhar mais aberto do mercado de investimentos. Inclusive o Henrique está aqui com a gente, que é o especialista em investimento, onde ele vai mergulhar um pouco mais tecnicamente nesse olhar das opções que existem hoje e quais que a Valia tem utilizado. Então, para aquecer aqui um pouco, gente, meu nome é Daniel, a Bárbara já comentou. A PL está chegando aí, né? A PLR é muito bem-vinda todo ano, naturalmente. E é um momento que a gente para e pensa, e aí, o que eu faço com a minha PLR? Eu vou quitar dívidas, vou realizar um sonho, viajar, trocar de carro, ou vou investir, né? Fazer uma reserva de emergência. A gente passou e está passando aí por uma pandemia e que muitas famílias têm passado dificuldades financeiras devido a uma pandemia, e viram como seria importante, aquelas que não têm, ter uma reserva de emergência em casos tão conturbados como esse que a gente está passando. Então,
O aprendizado que fica, por exemplo, né, nessa situação, é de que nós precisamos ter reserva de emergência. A nossa vida é cíclica, né? Nós passamos por altos e baixos, sempre foi assim, e olhando para frente, isso vai voltar a acontecer. Ciclos diferentes, desafios diferentes, fases muito boas, e nós temos que aproveitar as fases boas para fazer reservas para ciclos de curto, médio e longo prazo que virão. Então a gente vai falar um pouco sobre esses 3 universos aqui, de dívidas, sonhos e investimento, né? Então a gente para agora, vem a PLR, é uma oportunidade de arrumar a casa e aí começar a olhar para frente e ter uma vida financeira equilibrada entre consumo e futuro, né? Então a gente tem que ter esse olhar e usando dívida de uma maneira também inteligente, quando for o caso, evitando dívida, mas se preciso for, saber utilizar no lugar certo, né? Então esse é um primeiro ponto, acho que muitos aqui já passaram por essa reflexão, né? Já até decidiram para onde vai a PLR. E a gente, para começar nesse pensamento, é importante a gente entender, né, como que nós tomamos decisões, inclusive as financeiras na nossa vida. No nosso cérebro, de um lado, tem um lado mais lento, mais racional, né, que é essa tartaruguinha aqui do lado direito, que ele é mais reflexivo, ele requer análise, são decisões que a gente planeja mais, pensa mais sobre ela. Aqui tem um exemplo matemático, né, que é o 13 vezes 24. Para a gente fazer essa conta, a maioria de nós precisa fazer a continha ali, né? Eu não consigo responder automaticamente. Mas no nosso cérebro também tem um outro lado, que é um lado emocional. Ele está ilustrado aqui pelo lado esquerdo com essa lebrezinha. É aquele lado rápido, instintivo, automático. É quando a gente fala assim, 2 mais 2 é igual a 4. É automático, eu nem tenho que pensar, isso já está no meu lado mais, como eu já falei, mais automático, né? E a nossa mente, ela sempre busca atalhos. A gente tenta não gastar tanto a nossa mente e por isso a maior parte das nossas decisões no dia a dia é feita no modo automático, inclusive as financeiras. E o que isso tem a ver com a PLR? O que isso tem a ver com as escolhas que nós vamos fazer para usar a nossa PLR, né? Uma vez que a gente usa, na maior parte do tempo, o nosso lado emocional para tomar decisões, inclusive as financeiras, se a gente considera isso, é muito provável, né, que se a gente se permitir também direcionar a PL pelo nosso emocional, a tendência é que a gente gaste esse dinheiro praticamente todo com realização de sonhos e desejos, e talvez nem sobre para pagar dívida e muito menos para investimento. É claro que realizações, desejos, é super bacana, tem que fazer isso mesmo, a gente trabalha para isso, a gente tem que planejar esses sonhos e desejos, é uma viagem, é trocar de carro, trocar uma mobília, comprar um celular novo, tudo isso é bacana, tudo isso é legal que seja feito, é importante que seja feito, até porque o consumo gira a economia e gera crescimento econômico no país. É super essencial que haja esse consumo, mas é importante que ele seja feito de maneira planejada e não induzida apenas pelo nosso emocional, porque se deixar, o nosso sonho é ilimitado, né? Tudo tem à venda, à disposição, e a gente atender todos os desejos de maneira desenfreada, vem um valor extra como esse, e ele vai todo embora para sonhos e não sobra. Às vezes continua uma dívida que você tinha e às vezes você não consegue reservar nada para investimento. Você até pensa assim, poxa, se sobrar eu vou investir. Mas quando a gente se deixa levar pelo emocional, normalmente não sobra. Normalmente os nossos sonhos vão tomando conta e não sobra nada. Então é importante a gente entender como a gente toma decisão e evitar que esse lado nosso mais automático, mais emocional, seja o protagonista da decisão da nossa PL. A PL tem que ser tomada a decisão sobre ela, assim como o nosso salário, de uma maneira equilibrada, sempre equilibrando os pratinhos, considerando sonhos, considerando desejos, considerando futuro, né, reservas de segurança, e do outro lado, é fundamental que seja uma decisão tomada em família.
Não adianta você querer uma coisa, o seu cônjuge outra, o filho outro. É importante sentar, é importante que a família conheça a real situação financeira que vocês vivem, não tem que poupar filho de uma realidade, é importante que ele saiba que a realidade financeira é essa ou aquela, e juntos com seus filhos, com sua esposa, seu marido, vocês direcionem, tomem uma decisão planejada e racional sobre o destino do seu salário e da sua PL. Quem determina para onde vai o dinheiro tem que ser você com a sua família. E evitar aquela situação, né? Poxa, para onde foi o meu dinheiro? Ele já foi, eu não sei nem para onde ele foi. E mudar isso para determinar para onde vai o meu dinheiro. Isso você reverte quando você coloca o seu lado racional, planejado para fazer escolhas. E que significa que não significa deixar de lado realização de sonhos, mas realizar esses sonhos de maneira planejada. E por isso, o lugar certo, né, na nossa recomendação para sua PL, né, ser direcionada de preferência para os 3, para quitar dívidas, prioritariamente, se tiver, prioriza quitar dívida. Essa é uma recomendação, porque quando você alivia o seu orçamento, mas eu tenho uma dívida que está dentro do meu orçamento. Ok, mas é importante você poder também, talvez, inverter. Tira a dívida, tira aquela prestação que, apesar de estar no seu orçamento, ela está sendo direcionada para pagar juros, e transforma isso numa prestação de investimento. Começa a fazer um investimento maior mensal, e aí você continua com o seu orçamento equilibrado e vai planejando essas realizações. Inverte. Para de usar, né, dentro do possível, empréstimos, dívidas, para realizar projetos e sonhos. Usa um investimento. Então, mesmo que a sua parcela esteja equilibrada no orçamento, é bom que você, se for possível, fique livre dessa dívida e comece a direcionar essa sobra e direciona rápido, porque se você também não direcionar rápido essa sobra para um investimento, rapidamente você consome com o seu dia a dia. Você nem vê para onde foi o dinheiro, quando você percebe já não tem mais o que seria aquela sobra, né? Então é importante priorizar dívidas, ficar livre dos juros, começar a ter um olhar de investidor. A Bárbara já alertou no início, todos nós aqui já somos investidores, minimamente por termos já uma previdência como o Vale Mais avalia. Então isso já nos posiciona como investidor. Então nós temos que se apropriar dessa posição de investidor que já somos e começar a ser mais protagonista enquanto investidor. O que é ser mais protagonista? É você fazer simulação, é você fazer projeção, você determinar seus sonhos. Eu quero fazer pagar a faculdade do meu filho, eu quero juntar um dinheiro para uma faculdade para o meu filho para usar daqui 5 ou 10 anos. Faz a conta, quanto eu tenho que guardar por mês para ter um valor suficiente para arcar com um intercâmbio, uma viagem, a troca do carro daqui 2 anos, o que quer que seja. Faz simulação. E para aposentar, hoje eu tenho um salário X e eu quero me aposentar com uma renda próxima a esse salário. O INSS vai me dar provavelmente menos do que eu ganho hoje. Então, como que eu complemento isso? Com a minha previdência na Valia. Será que essa previdência que você já tem, ela tem uma expectativa de retorno, de renda futura, suficiente à sua expectativa? Faz a conta. Nós temos lá o simulador no site, faz as continhas, você vai perceber que normalmente há oportunidade de aumentar esse investimento e ter um resultado melhor no futuro, além de reduzir a tributação, reduzir o imposto de renda. Essa é uma das grandes vantagens da Previdência, como a da Valia. Você investe no Vale Mais, você investe no Prevaler, e até 12% da sua renda anual você deduz lá no seu imposto de renda. Você desconta esse valor na sua renda tributável anual. E aí o imposto é calculado sobre o valor menor e não sobre aquela renda sua total. Portanto, você paga menos imposto e direciona essa economia para o seu futuro, para o seu investimento. Então isso é uma dica importante. Você já tem oportunidade de se beneficiar hoje através de ganho com imposto de renda, por exemplo. Basta você declarar no modelo completo, você reduz essa conta, esse imposto a pagar no ano, e
leva essa economia para o seu futuro, ou para um médio prazo como Prevaler, ou para o longo prazo como Vale Mais. Então, investimento é o segundo direcionamento recomendado. Quita a dívida, investe. Não investe tudo não, deixa um pouco, né? Deixa uma parte boa, aí sim, para realizar os seus projetos. Os projetos da sua família, o seu com a família. Faz a viagem se for possível, troca o sofá, a televisão, enfim. Aqueles planos que vocês têm, né, que todos nós temos, é muito bacana realizar. Mas é muito bom você realizar hoje e amanhã também estar bem, porque os sonhos que você tem hoje, ou necessidades que você tem agora, também vão acontecer daqui 5 anos, 10 anos. E você não pode recorrer, nós não sabemos como vamos estar daqui 5, 10 anos ou 20 anos. Então é bom que hoje, que nós temos recursos, mais condições de planejar esse futuro melhor, é bom que a gente direcione o que for possível, e aí lá na frente eu não dependo de empréstimo, eu não dependo de uma PL que pode não existir, a gente não sabe onde a gente vai estar trabalhando daqui 10 anos, por exemplo. Então você já começa a usar oportunidades de hoje para realizações do futuro também que vão vir e virão. E aí, para a gente exercitar um pouco essa visão, né, essa apropriação desse papel nosso como investidor, eu trago aqui uma provocação e uma reflexão sobre, poxa, o que é melhor? Vou comprar um iPhone ou ser sócio da Apple? Aqui eu trouxe essa marca, né, apenas como um exemplo, poderia ser qualquer outra, mas o que eu queria me ater aqui, o importante, é que a gente, na maioria dos casos, nós estamos muito acostumados a focar nos bens de consumo, a comprar bens. E, de novo, é muito bom, é importante que isso aconteça. Mas quando a gente olha na oportunidade, poxa, eu podia também ser um dos donos da Apple, né? Como? Investindo em ações da Apple. Então, quando eu tenho um olhar desse, eu começo a ver as coisas de uma maneira diferente e começo a ver que, poxa, ser investidor também é legal. Ter um celular é muito bom, mas também ser um investidor, receber dividendos, ter um retorno de longo prazo bacana, também é muito bom. Então, a gente começar a ter prazer em ser investidor, isso ajuda a gente a ter um comportamento de fato como investidor e começar a usar os nossos recursos, especialmente aqueles extras como a PL, a gente tem facilidade e vontade de pegar parte dele e colocar de fato num investimento qualificado, rentável, né? Esse é o ponto. Então aqui a provocação é para a gente se ver não só como consumidor de bens, mas começar também a se ver como potenciais investidores, além do que nós já somos, como é o caso aqui do Vale Mais. E como eu dei o exemplo aqui de ser sócio de uma empresa, né, por meio de compra de ações, esse gráfico, não se preocupem com as letrinhas pequenas, mas é mais para a gente se ater no seguinte, né? No gráfico aqui da esquerda, se você vê o comportamento das barrinhas caindo, né? Uma barrinha lá em cima e ela vai diminuindo no tempo, até que aqui no cantinho, no centro, ela fica vermelha, né? Uma barrinha vermelha. Isso é o comportamento da rentabilidade da poupança no tempo. Isso desde 1990 para cá é a rentabilidade da poupança que vem caindo. A poupança ela teve uma retirada em janeiro, uma retirada recorde. Foi o resultado maior já registrado desde 95. E isso por quê, né? E aí lá no título desse slide eu coloco do ensino fundamental ao mestrado. Quando a gente olha aqui para o outro gráfico aqui do lado direito, nós temos uma linha roxinha. Essa linha roxinha é a taxa Selic. Veja que nesses últimos anos ela caiu bastante, né? Ela está em 2,25%, já esteve em torno de 13% aí alguns anos atrás. O que isso aqui, qual a relação de uma coisa com a outra? Quanto mais baixa a taxa Selic, menor é a rentabilidade de investimentos de renda fixa, de investimentos mais conservadores como a poupança. Por isso que as pessoas saem de investimento como a poupança, que inclusive está com uma rentabilidade, estava aqui, né, com uma rentabilidade negativa, e aí as pessoas saem de lá, uma vez que a taxa Selic cai, e olha esse gráfico também da direita, que tem as barrinhas azuis, esse azul mais clarinho, né, ele mostra uma coisa bem interessante também. Desde 2010, vinha um equilíbrio, né, vinha um volume bem igual ano a ano,
com uma média em torno de 500 mil pessoas físicas investindo na Bolsa, investindo em ações. Quando chega agora nos últimos anos, nós fechamos 2020 aí com 2,5 milhões de pessoas físicas investindo na Bolsa. Eu não sei se as pessoas que saíram da poupança foram direto para as ações, mas essas que fizeram esse tipo de migração, nós equiparamos aqui a pessoas que saem do ensino fundamental e vai direto para o mestrado. E aqui tem esse alerta, pessoal, esse cuidado. Investir em ações é excelente, é um investimento recomendável, especialmente no cenário de taxa baixa de juros, né? Como eu comentei, mas é um tipo de investimento que requer conhecimento. Ele é mais sofisticado, ele é mais complexo, ele tem mais risco atrelado a ele oscila muito, tem quedas muito fortes, tem altas também repentinas. Ele é um tipo de investimento que tem que ter um pouco de sangue frio e conhecimento. E muitas pessoas, às vezes, vão se aventurar em investimentos, naturalmente, não são todas que estão aqui, mas o meu ponto nesse momento é alertar ao cuidado de você investir o seu recurso em papéis que vão trazer mais chance de retorno, sim, mas que você tenha segurança de saber onde você está pondo o seu dinheiro. Algumas pessoas investem em Bitcoin, em ações, por uma questão emocional, aquela questão do otimismo, aquela questão de querer ganhar muito dinheiro num prazo curto de tempo e com pouco esforço. Ah, não, se eu colocar 10 mil, daqui a uma semana vira 100 mil. Não é assim. E tem gente que acha que é assim, porque de repente, o amigo do primo do meu vizinho ficou rico fazendo isso, também vou fazer. E a pessoa se aventura, às vezes, em tipos de investimentos sem muita consultoria, sem muito apoio, né, de um especialista, e sem conhecer também, com essa visão muito de ganho rápido e fácil num curto prazo de tempo. Isso é igual loteria. Eu vou pôr dinheiro na loteria porque eu quero ficar milionário. É a mesma lógica. Então a gente tem que tomar cuidado com esses nossos impulsos emocionais. Ganhar dinheiro é por meio do trabalho, é por meio de consistência, tem que ter tempo, assim como investimento. Quando eu invisto em papéis mais arriscados, que tem mais oscilação, como ações, normalmente se ganha quando você tem uma visão de longo prazo. Investir para ganhar amanhã e fazer esse tipo de jogo é muito arriscado. Tem pessoas que fazem, tem pessoas que ganham, mas normalmente são pessoas que são muito especialistas, né? A maioria perde, a gente acaba vendendo na baixa e comprando na alta, como se diz, né? Então o ponto aqui, quando eu comentei lá no início que muitas decisões nossas são tomadas pelo impulso, pela emoção, esse é um exemplo também. Tem pessoas que se aventuram em investimentos que não conhecem, não dominam, tem uma expectativa super faturada, né, de retorno, às vezes irreal, e vai pelo impulso, vai pelo desejo, pelo otimismo. É igual cheque especial e cartão de crédito, quando você pensa na dívida. Muitos que se endividam em cartão de crédito, se endividam porque tem um otimismo que no cartão de crédito vai conseguir pagar a fatura. Eu vou usar o cartão, mas eu consigo pagar. Chega na hora, não consegue. E aí você paga a taxa mais cara de mercado. O segundo tipo de dívida que as pessoas estão mais afundadas, os brasileiros, são em cheque especial. Então, primeiro é cartão de crédito, depois cheque especial. São os créditos mais caros do mercado. De novo, as pessoas às vezes tomam decisões, inclusive de crédito e inclusive de investimento, de maneira emocional. Quando você faz uma decisão de pegar um crédito de maneira emocional, você pega no cheque especial. Por quê? Não, depois eu cubro. E não cobre. Eu vou pagar a fatura. Então são emoções. Quando você quer um crédito e você quer um crédito consciente, você vai planejar, você vai pesquisar o crédito mais barato e você vai escolher uma linha de crédito que tem uma taxa realmente atrativa. Assim também é um investimento. Você quer fazer um investimento mais sofisticado, mais diversificado, que tenha mais risco, que tenha mais possibilidade de retorno, é importante que você faça um planejamento. Não deixe o seu impulso direcionar o seu investimento, né? Aqui nesse slide mostra, por exemplo, que tem aqui uma tríade, né, que nós temos que levar em consideração em cada investimento que a gente faz. Tem a liquidez. O que é a liquidez? É a possibilidade, né, de resgatar esse dinheiro que você investiu.
Então, quando você investe no imóvel, vou comprar um imóvel para colocar para alugar. A liquidez é baixa, por quê? Você não consegue transformar esse investimento em dinheiro facilmente. Você não vende um imóvel da noite para o dia. A rentabilidade, eu vou investir na poupança, a rentabilidade é baixa. O risco é baixo, mas a rentabilidade também é baixa. Vou investir em ações, a chance de rentabilidade é alta, porém o risco também é bem alto. Então, a gente tem que olhar para esses 3 fatores e entender que você nunca vai conseguir um investimento que atenda de maneira muito boa os 3. Você vai ter que fazer uma escolha, né? Um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. E para você achar o seu ponto de equilíbrio, considerando esses 3 fatores, é importante que você faça algumas perguntas para você mesmo. Primeiro, quais são os seus objetivos com esse valor que você está investindo? Então, essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Eu vou guardar aqui 5 mil reais, 10 mil, 2 mil, 1.000, tanto que for. Para que eu vou reservar esse dinheiro? É para comprar um presente para o meu filho? Para investir na faculdade dele daqui 5 anos? E aí vem a segunda pergunta. Em quanto tempo você quer alcançar esses objetivos? Não, eu quero fazer um investimento para que eu me aposente daqui a 20 anos de uma maneira melhor. Né? Então, quanto maior o tempo você tem a seu favor, mais chance de você ganhar um retorno melhor, especialmente se você aumentar risco. Só que aí você tem que ver se você tem tolerância a risco. Tem gente que, por mais que tenha um investimento com olhar de longo prazo, tem pessoas que não conseguem conviver com seu dinheiro oscilando. Né? Eu tenho uma conhecida que tinha um dinheiro investido em ações, ela não tinha pressa de resgatar, e no meio da pandemia, com a queda forte que teve lá no ano passado na Bolsa, ela perdeu muito dinheiro em ações e correu e vendeu as ações. E tudo bem, assim, qual que foi o problema ali? Se ela não tinha por que usar aquele dinheiro naquele momento, talvez, a gente nunca tem uma bola de cristal para afirmar, mas a chance que ela tinha melhor naquele momento, talvez, fosse aguardar a Bolsa recuperar, e aí ela recuperar o investimento dela ou parte dele. Quando você resgata na baixa, você não tem um investimento que tem chance de uma oscilação, às vezes tão alta, para recuperar. Então você realizou um prejuízo, né? Você efetivou de fato ali uma perda. Então é importante olhar a sua tolerância a risco. Eu tenho um investimento, é de longo prazo, mas eu não tolero o risco. Então procure investimentos com mais não tão agressivos, né? Então é importante considerar tudo isso. Isso tudo requer análise, planejamento. E o último item que tem que ser analisado, né? No mínimo aqui são 4 itens, e um deles, esse quarto ponto, é a questão do mercado. O que o mercado está sinalizando de tendência? Se a gente tem uma tendência da renda fixa, da taxa Selic, se manter em baixa ou até em queda, isso sinaliza que existe uma tendência da renda fixa, de fato, não dar bons retornos, inclusive no longo prazo. Então, isso também é importante para que eu leve, né, em consideração na minha tomada de decisão de definição para onde eu vou investir. Só que, às vezes, pessoal, tudo isso é complexo e requer estudo, requer conhecimento de mercado financeiro, das opções que tem de investimento, e aí eu trago esses 3 tópicos aqui de baixo, que são pilares essenciais para você considerar, então, no seu investimento. Um deles é a confiança. Se você não tem toda essa expertise, a maioria de nós não tem, nós temos, então, que confiar em alguém que nos oriente e que vai investir de maneira sábia, alinhado com os nossos objetivos, alinhado com a nossa tolerância a risco. Então tem que haver confiança, né? Então, eu vou investir num banco digital novo e tal, tudo bem. Se você confia, maravilha, então você tem que confiar, pode ser onde você quiser, contando que você confie, tem que haver confiança. E aqui eu vou puxar a sardinha para a Valia, naturalmente, onde eu ponho aqui, né? A Valia existe há 47 anos. A Valia administra e investe recursos há quase 50 anos. Né? E ela tem um histórico de solidez recorrente. Você não tem uma história na Valia, né, de problema no investimento. Pelo contrário, então quando você vê o resultado da Valia, ele é muito, muito sólido. Esse é o primeiro ponto. E a Valia é especialista, né? Você tem que ter expertise, é o segundo pilar.
tem que ter conhecimento do que está fazendo. Não adianta só confiar por questão de relacionamento. Eu conheço uma pessoa que eu confio, então ela vai me orientar. Mas ela entende, ela é especialista nisso, então esse é o segundo pilar. Tem que confiar e tem que conhecer. Quando você pensa em especialistas, de novo, avalia, ela conta com especialistas, tanto no seu próprio quadro, como também como terceiros que fazem todo o investimento, né, em parceria com as pessoas internas da Valia. E a Valia é especializada em previdência. Quando você quer comer sei lá, eu quero comer um sushi, né, o melhor sushi que tiver, você não vai numa churrascaria comer um sushi, apesar de lá ter o cantinho do sushi. Normalmente você vai num restaurante japonês, porque eles são especializados naquela comida japonesa. Então, quando você vai num lugar que vende tudo, de repente não são especialistas em alguma coisa. Eles têm uma cartela tão diversa que eles não têm um domínio, uma expertise em algum deles, porque são tantos. Então, esse é um outro ponto de cuidado. Na Valia, nós somos especialistas em previdência e a gente acredita que pode ser uma grande oportunidade. É lógico que não é a única. Existem alternativas no mercado que podem ser interessantes também, que não são previdência. Agora, em termos de previdência, nós temos tranquilidade e segurança de dizer que é um ótimo investimento. Ele atende sonhos de médio prazo, de longo prazo, te dá a chance de ganhar no imposto de renda. Então, você tem esses atributos a seu favor quando você olha para dentro aqui da Valia. E o último ponto é a questão da diversificação. Poxa, eu não consigo diversificar um dinheiro. Eu tenho aqui 5 mil para investir, mas eu vou diversificar de que maneira, né? Eu não consigo diversificar tanto. Só que na Valia, você pode pôr R$100, este R$100 ele é diversificado, porque ele entra num bolo maior, e o Henrique vai explicar bem melhor isso, como que funciona esse investimento dentro da Valia. Tem os perfis de investimento, tem ciclo de vida, então tem um leque de diversificação que ocorre sem você precisar dominar isso e sem precisar colocar um recurso maior. Tem muitas vezes que você vai numa financeira e você quer colocar um investimento que tem um retorno prometido muito bom, ou com uma expectativa muito boa, mas ele requer um investimento inicial alto. Não, para você ter esse retorno aqui, você tem que colocar 50 mil, 100 mil. Na Valia você pode pôr R$100 que já está dentro do melhor que a Valia pode oferecer. Então, que são 3 pilares aí que nós ressaltamos para vocês. Lógico que a gente está defendendo aqui a Valia, mas existem opções boas no mercado. Mas é importante que qualquer que seja a opção, você considere essas questões que nós comentamos, minimamente, a confiança, a expertise, diversificação, e que esteja alinhado a esses seus objetivos, ao tempo que você tem de horizonte para retorno. Essas são questões básicas e essenciais para uma tomada de decisão de investimento bem racional. E aqui, pessoal, por último, nessa minha primeira parte de fala, eu destaco esse diferencial que a Valia tem em termos de retorno no longo prazo. Quando você olha para trás, nos últimos 10 anos, se bem que está um pouco defasado esse gráfico aqui de 2019, mas de 2009 a 2019, em 10 anos, a Valia teve uma rentabilidade, a Valia consolidada, em torno aqui de 66% maior que a média de mercado. Isso colocando fundos de pensão, bancos, seguradoras, né? Enfim, todo o mercado financeiro, a média deles ficou abaixo do que a Valia entregou. Então a Valia teve um retorno aí muito superior ao mercado. Então, de novo, os números confirmam o que eu estou falando. É um lugar que você pode colocar e ficar tranquilo. Mas eu vou colocar no meu Vale Mais, eu não consigo resgatar amanhã. Isso é bom, porque força você a investir num lugar que você não vai lá correr amanhã e pegar o dinheiro de volta. Então é bom que a gente tenha um pouco de recurso, que tenha uma liquidez mais presa, né? Que tenha uma condição de que a gente não sabote aquele investimento, porque às vezes a gente, no calor do momento, você corre lá e resgata. Quando o dinheiro tá preso ali no Vale Mais, por exemplo, você não consegue fazer isso. Então ele consegue te ajudar no planejamento. E tem o Prevaler, que você pode fazer isso também, tendo mais liberdade na liquidez, tendo uma liquidez um pouco melhor. Mas aí, para falar um pouco sobre como a Valia chega em resultados como esse, eu te convido aqui o Henrique, que ele vai explicar um pouco mais, ele vai mergulhar um pouco mais nesse como é feito esse investimento na Valia. Henrique.
Obrigado, Daniel. Primeiro, agradecer, né, aqui a presença, agradecer o convite. É um prazer para mim estar aqui dividindo, né, esse material com vocês. Alguns de vocês já podem até conhecer a minha voz. Eu estou lá no ValiaCast, que a Bárbara mencionou. Mensalmente eu trago os resultados da Valia daquele mês e um breve comentário macroeconômico, né, do que a gente está olhando, o que tem de novidade do mercado financeiro. Então, estou sempre por lá nesse canal também. Mas hoje aqui eu resolvi trazer esse material para tentar dar um pouco mais de visibilidade, né, do que acontece com o dinheiro quando ele entra aqui na Valia, né? Como é que a gente faz essa gestão, justamente tentando abordar todos esses pontos que o Daniel mencionou, de diversificação, de liquidez, de nível de risco, de rentabilidade esperada. E aí, para isso, esse meu primeiro slide, ele traz essa imagem, né? A gente tem um montantezinho pequeno de recursos que são alocados no início do tempo na Valia. A gente coleta esses recursos e aplica em diversos segmentos, né? Então, a gente tem aqui na renda fixa, como o Daniel mencionou, a renda fixa ela tem taxas baixas, mas num período mais recente, mas o Brasil é um país cíclico, né? Então ele tem essas taxas baixas agora, mas pode ser que amanhã suba. Temos a renda variável, que são investimentos de mais risco, né? Que são investimentos em ações diretamente de empresas. Temos o segmento de exterior, que no caso da Valia, nós também investimos em ações, só que essas ações elas estão localizadas fora do Brasil, não são empresas cotadas aqui localmente. A gente tem também o segmento de Private Equity, que são empresas, são ações também, né? Só que a única diferença é que essas ações não vieram ao mercado ainda. Eu vou entrar mais no detalhe um pouquinho nos meus próximos slides, mas é só para dar um briefing geral do que temos, né, de segmentos investíveis na Valia. Além disso, a gente tem os multimercados, os imóveis e os empréstimos. Tudo isso, todo esse combo, né, todo esse conjunto que a gente tem de opções, né, de onde investir, a gente objetiva no final do prazo, né, na aposentadoria do participante, a gente tem um montante de recursos muito maior, de forma que a gente consiga garantir, né, uma aposentadoria confortável, um nível de renda adequado para todos os nossos participantes. Esse slide é bem breve, se puder... já passou aqui para mim, ótimo. Aqui eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, né? Eu falei, como que a gente investe na Valia? Então, assim, começando pela renda fixa, né, que seria o segmento, digamos assim, mais fácil do investidor entender, porque a gente justamente tem investimentos grandes historicamente no Brasil em poupança, então o investidor brasileiro ele está muito acostumado a ter um fluxo de renda constante, né? Há não tanto tempo atrás, se a gente lembrar de 2016, a gente tinha uma taxa Selic, como o Daniel mencionou, a taxa Selic é a que rege a economia como um todo, né? Taxa Selic de mais de 10% ao ano. Isso dava quase 1% ao mês, né? Então essa regra do 1% ela ficou muito na cabeça dos brasileiros, né? E a gente não tem mais essa regra. Hoje a Selic ela está em 2, né? A gente tem uma expectativa até que ela aumente um pouquinho até o final do ano, mas é um nível muito baixo. Esse nível baixo de recursos de rentabilidade, ele não garante uma aposentadoria confortável. Então, assim, na renda fixa, o que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem uma miríade de opções. A gente pode investir em Tesouro Selic, que seria esse investimento pós-fixado. A gente tem o segmento de IPCA. IPCA é um índice inflacionário brasileiro que a gente consegue investir também nesse índice, atrelado a algum juro. A gente tem o segmento pré-fixado, que ele tem um retorno um pouco maior, só que ele não tem essa componente da inflação. E aí o que a gente fica aqui na Valia fazendo? Né? A gente fica justamente tentando buscar qual é a melhor combinação desses títulos, né? A gente pode escolher entre um título um pouco mais curto, né, com vencimento, digamos, daqui 2 anos, que vai pagar a sua inflação ali mais 1%, ou um título muito mais longo, né, com vencimento lá na frente, em 2050, só que ele tem justamente essa componente de retorno mais alta, porque o prazo de pagamento dele é muito mais alto também. Então a gente receberia inflação mais 4% nesse tipo de investimento. Parece ser mais interessante, só que, como o Daniel bem falou, colocou, ele embute muito mais risco. Ou então a gente pode ir para o pré-fixado, que ali logo em 2025 tem coisa pagando
praticamente 7% ao ano. E na teoria isso é livre de risco porque é um título do governo, emitido pelo governo brasileiro. Ou então a gente pode alongar 2 anos a mais e receber 7,5%. Aí será que é interessante? Aí aqui na equipe de investimentos da Valia a gente está sempre fazendo essas simulações e pensando e conversando em conjunto para ver se é interessante. Aí eu falei de títulos públicos, né, que são emitidos pelo governo brasileiro. A gente tem também os privados, que eles são títulos de empresas, né, diretamente, empresas ou bancos. Né? Então, assim como o governo brasileiro, o Itaú ele pode ir ao mercado e emitir um título. Esse título do Itaú, ou do Bradesco, ou do Banco Votorantim, ou do BNDES, ele, em teoria, ele deveria pagar um pouco mais do que o título do governo brasileiro, porque justamente ele tem essa componente de ser uma empresa privada, né, e não ter a garantia do governo brasileiro. Então, para isso, as empresas elas pagam um prêmio que a gente na Valia, a gente tenta coletar esse prêmio. Né? É interessante para a gente coletar esse prêmio porque a gente tem um horizonte grande de investimentos. Né? Então aí a gente pode ir para bancos, a gente pode ir para empresas, a Vale tem títulos no mercado, a gente tem Rota das Bandeiras, a gente tem Carteira, que são uma empresa de concessões de rodovias. Então esse balançozinho, good credit or bad credit, que está ali, é bom crédito ou mau crédito? A gente tá sempre nessa balança, né? Será que esse crédito é bom e esse retorno é bom? Ou não? Ou será que eu estou mais pendendo para o lado ruim da balança, né? Que é um crédito ruim com um retorno ruim? Então, esse mix de ativos a gente também fica buscando aqui na Valia no mercado privado. Tem o segmento de Private Equity, que, como eu falei, ele é um segmento mais específico, né? Para o público do Vale Mais, esse segmento não está também disponível, né? Não tem na carteira dos fundos dos perfis de investimento, mas ele é um segmento interessante para o crescimento do país como um todo, né? Por quê? São empresas que captam recursos no mercado para tentar crescer suas operações. Então, essas empresas elas ainda não têm capital aberto, só que elas podem chegar a investidores grandes, né, como a Valia, ou como outros fundos de pensões ou bancos, emitir essas ações, elas entram num fundo de Private Equity e a gente pode participar desse fundo buscando um retorno ainda mais elevado do que o de ações que são cotadas em bolsa. Nesse outro canto, mais à esquerda, a gente tem os multimercados. Né? Os multimercados eles são um investimento relativamente recente da Valia. A gente começou a nossa carteira em maio de 2019, ela vai fazer o aniversário dela de 2 anos aí daqui a pouquinho, mas foi uma carteira que ela busca justamente um balanço um pouco melhor do que só ações, ou só renda fixa, ou só moedas. Enfim, ela está sempre buscando investir em diversos segmentos. Por exemplo, tem esses quadrinhos, cada um representa um segmento possível de investimento nesses fundos. Né? Eles podem investir em commodities, eles podem investir em moedas, podem investir inclusive em bolsa, podem investir também em títulos privados, só que aí aqui na Valia a gente contrata um gestor para fazer esse tipo de alocação. Então, como a Valia é um fundo de pensão muito importante, né, no mercado brasileiro, muito grande, muito reconhecido, a gente tem até, inclusive, acesso exclusivo a gestores que podem não estar abertos para pessoa física. Então, aqui a gente consegue investir nesses gestores, ter um bom relacionamento de longo prazo e aí construir essa carteira de multimercados buscando esse resultado. Assim, só é um período breve, mas essa nossa carteira ela já está com um resultado bastante atrativo, com baixo risco, ela atingiu aí seus 170% do CDI. Como eu mencionei, ele é um fundo de um pouco menos retorno que ações, só que ele é um retorno bem acima aí da renda fixa. Né? Pode passar, Daniel, por favor. Aqui eu trouxe o segmento de renda variável, que ele é um segmento que ele desperta muito a curiosidade das pessoas, né? Porque tá muito na mídia, tem Instagram, tem podcast. Hoje em dia tem muita coisa no mercado disponível para o investidor buscar informação. E aí o de renda variável ele é particularmente querido, né, pelos investidores brasileiros porque ele tem um nível de oscilação mais alto. Né? E como é que na Valia a gente busca fazer esse balanço, né, de capturar bons resultados de longo prazo
ter liquidez, né? Aqui a gente separa a nossa gestão em duas, né? A gente tem uma carteira que ela vai seguir o índice Ibovespa, que é o parâmetro de mercado, né? O índice que tem as maiores empresas do Brasil. Esse índice, essa carteira ela serve para dar uma certa liquidez para nós aqui na Valia, a gente poder entrar e sair do mercado com um pouco mais de agilidade, mas a gente também tem uma carteira de fundos selecionados, que são justamente como nos multimercados, a gente tem acesso a gestores fantásticos, com um track record de muitos anos, com históricos de muito longo prazo, então a gente consegue acessar esses gestores e construir uma carteira que tem esse resultado maravilhoso que vocês podem ver no gráfico da direita. Desde que a gente construiu essa carteira aqui na Valia, que foi lá já em dezembro de 2012, né, ela já tem vários aniversários aí para contar, ela tem um retorno espetacular, né, muito acima do índice de referência do mercado, que é o Ibovespa. O dado mais recente que eu tenho aqui, ela estava com esse retorno desde o início de 221%, né, mais que o dobro do índice de referência da Bolsa Brasileira, que já é um índice arriscado. Então a gente aqui na Valia, a gente também está fazendo esses estudos todos, conversando, né, com gestores, descobrindo gestoras novas ou conversando com gestoras antigas para ver o que está acontecendo, como é que está a carteira, e aí a gente seleciona esses melhores gestores do mercado e coloca num fundo nosso aqui da Valia, que ele se prova pelo próprio resultado dele. E temos o segmento de exterior, como achei interessante que o Daniel trouxe o exemplo da Apple, que eu também trouxe o símbolozinho da Apple aqui, e justamente é a forma da gente ser investidor dessas grandes empresas que são conhecidas de todas, né? Às vezes a gente não tem tanta familiaridade assim quanto com investimentos no exterior, mas são empresas que já estão no nosso dia a dia, né? Por exemplo, você tem a Apple, você tem a Microsoft, Facebook, Google, só que assim, nesse vídeo call nosso a gente está utilizando diversas delas ao mesmo tempo. Então, o que a gente busca, né, com esse segmento? É um segmento que diversifica muito a nossa renda variável. Então, a gente tem a exposição, a gente vira investidor lá da Apple, do Facebook, da Amazon, e a gente tem a componente de dólar, né, que também é bastante interessante, porque quando você tem uma moeda como o real ele é uma moeda que ela sofre muito, né, porque o Brasil ele ainda é um país em desenvolvimento. Então a gente pode até olhar para o ano passado e ver como o real ele performou mal. Mas se você tivesse essa exposição em dólar, a gente conseguiria capturar todo esse ganho, né? E aí foi essa informação que eu tentei trazer nesse gráfico mais abaixo à direita, que é justamente essa conta, né? O que aconteceria se eu tivesse só investido em Ibovespa, né? Esse gráfico ele tem mais ou menos 2 anos. Se eu tivesse investido apenas no Ibovespa aqui brasileiro, eu teria um retorno de 27%. Se eu investisse lá nas empresas americanas em dólar diretamente, sem fazer a conversão por real, teria um retorno um pouco melhor, né? Ele deu ali 39%, um bom retorno para 2 anos. Mas o que acontece se a gente combinar as duas coisas, né? Eu investi em empresas lá fora e investir em dólares, né? E trazer esse investimento para reais. Aí eu teria um retorno magnífico aí nesses últimos 2 anos de 94%. Então nosso investimento no exterior a gente faz de forma passiva, né? Lá fora eles têm muitos índices de como a gente consegue capturar esse retorno de ações. Então a gente investe no que é mais simples. A gente tem um índice passivo como o nosso Ibovespa, só que lá fora ele se chama MSCI World. Então World quer dizer de mundo. A gente investe através desse índice no mundo inteiro. E na Valia a gente tem o segmento de exterior também para compor da melhor forma os nossos retornos esperados. Vou passar, Daniel, por favor. Aqui, tá bem, Henrique, beleza, você me falou de todos os segmentos, tudo que a Valia investe, mas e aí, onde está o meu investimento, né? Aí aqui eu trouxe esses gráficos só para ilustrar, né, o que a gente tem de produto de perfil de investimento, né, perfis e ciclos de vida. Os perfis eles são velhos conhecidos nossos, a gente tem o DI, a gente tem o FIX, o Mix 20 e o Mix 40. Esse ano vão vir novidades, mas ainda não está aqui, então eu não vou falar por agora, mas tem novidades para vir por aí. Esse é um produto que ele tem um alvo fixo, né? A gente, no Mix 20, por exemplo, a gente vai sempre buscar
ter 20% em renda variável, aquela renda variável que eu acabei de mencionar que está com um retorno espetacular. Então, esse mix 20 ele vai ser sempre composto por esses 20%, mais uma parcelinha de multimercados e o restante composto de renda fixa e empréstimos. Hoje em dia o mix 20 ele já é um perfil, digamos, conservador, por ter 20% apenas em renda variável. Então, visando isso, a gente tem também o Mix 40, né? O Mix 40 ele já é uma pimentinha um pouco a mais, porque ele tem 40% de renda variável, então ele vai variar um pouco mais, mas o que a gente objetiva nesse perfil é que ele tem um retorno no final de uma aposentadoria melhor do que o Mix 20, apesar de estar correndo mais risco, né? O investidor desse perfil, ele tem que ele tem que ser remunerado pelo risco adicional que ele está tomando, né? E aí acho que o grande novidade aqui, carro-chefe da Valia hoje em dia e do mercado brasileiro, né? Não são todos os fundos de pensão que oferecem o ciclo de vida, ele é um produto muito bem complexo para o mercado brasileiro, mas lá fora, se olhar fundos de pensão canadenses, chilenos, que estão acostumados a investir no mundo inteiro, os ciclos de vida eles são até relativamente comuns, né? Qual a diferença do ciclo para o perfil, né? No ciclo de vida a gente tem seria uma terceirização da responsabilidade na alocação de recursos. O que eu quero dizer com isso, né? Você, participante, você tem uma data que você espera se aposentar, né? Por exemplo, vou pegar aqui a mais longa possível, seria um participante jovem, está acabando de entrar na Vale, e aí como é que o recurso desse participante ficaria melhor alocado, né? Ora, como esse participante ele tem bastante tempo ainda da aposentadoria dele, a gente pode correr um pouco mais de risco nessa carteira desse participante. E aí como é que a gente faz isso? Nessas pizzazinhas de baixo, eu trouxe para mostrar qual seria uma composição hipotética desse ciclo 2060. Ele teria aproximadamente ali 63% de renda variável, teria seus 9% no segmento do exterior, que é para contrabalancear um pouco essa moeda brasileira com um componente de bolsa lá fora, tem os multimercados e aí ficaria apenas 14% na renda fixa. Ou seja, um nível de risco um participante que tem muito tempo, a gente tem tempo para alocar esse recurso dele até 2060, até a data de aposentadoria dele, então ele tem risco maior. Mas conforme a gente vai caminhando no tempo, né, a gente tem mais risco na juventude, quando a gente vai chegando próximo à data de aposentadoria, esse risco, aqui na Valia, a gente vai diminuindo esse risco automaticamente para o participante, diferentemente do perfil, que ele fica com o mesmo risco sempre. Então aqui no ciclo a gente vai suavizando, né? A gente vai do ciclo 2060, poxa, passou 20 anos, digamos assim, se passou 20 anos, ele estaria próximo ali do ciclo 2040, já caiu para 46% a participação de renda variável desse participante. E aí quando ele chega mais próximo, que seria o ciclo 2025, a gente teria já uma grande parcela ali, quase metade da carteira na renda fixa, justamente para não correr tanto mais risco, porque esse participante está chegando próximo da data de aposentadoria dele. Então a gente precisa ir reduzindo o risco para garantir esse padrão, esse saldo de conta grande que a gente conseguiu criar nesse prazo todo para o participante. Eu acho que esse é o meu último slide, mas eu espero ter atiçado um pouco a curiosidade de vocês e se tiverem perguntas, estou aqui inteiramente à disposição. Vou retornar a palavra para o Daniel, que ele vai continuar batendo papo com vocês. Muito obrigado, Henrique. Excelente explicação. Deu para ter uma boa ideia aí de como a Valia é especializada nesse negócio de investimento. Como eu falei, você vê a expertise da nossa equipe, né, de investimento, como o Henrique, e vê que o dinheiro, de fato, ele é muito bem diversificado, muito bem alocado e tem uma ótima performance, um ótimo histórico. Henrique citou um pouco de tempo, longo prazo, né? De novo, eu falei, ele também comentou isso. E as pessoas mais jovens, é natural que as pessoas não pensem em projetos de muito longo prazo. Aposentar está muito longe, depois eu vejo isso. Mas são justamente as pessoas mais jovens que têm mais tempo para investir. Então, com menos esforço de investimento, elas vão ter mais retorno de investimento, porque o tempo está a favor delas. E quanto menor esse prazo, você tem que ter um esforço maior de investimento para ter um retorno satisfatório. Então,
o tempo joga a nosso favor, né? Então, gente, aproveitem. Separa um pouquinho da PL, invista no seu futuro, seu eu de amanhã vai agradecer, sua família amanhã vai agradecer isso. Se force a isso, não permita investir o que sobrar. Se sobrar eu invisto, porque não sobra. Prioriza o investimento. Primeiro investe, depois você realiza outros projetos. Quita dívida, primeiro quita dívida, investe e aí faz os projetos que vocês planejarem em família, que tem que ser feito mesmo, né? Passear, consumir, trocar um bem, isso tudo é muito legal. E como mensagem final, pessoal, tá aí o plano, vocês têm o Vale Mais, que é para aposentar, ou quando sair da Vale, vocês têm acesso a esse valor, a Vale está pondo dinheiro junto com vocês, não na esporádica, né? No mês a mês, cada valor que você coloca, a empresa também coloca, esse extra não tem a contrapartida, mas no mensal tem, não tem tarifa nenhuma e você ganha muito lá na frente. Então você tem o Vale Mais para essa visão de mais longo prazo e você tem o Prevaler, como eu comentei, que é um plano para você também, pode fazer no seu próprio nome, para o seu filho menor, filho pequenininho, pode ser para o irmão, para a irmã, até para a sogra, para o cunhado, para a esposa, para o marido. Esse não depende de sair da Vale para acessar o valor. Com 3 anos você já pode resgatar e esse é para um projeto de médio prazo. Então, faça a sua adesão da sua família. Se já tiver feita a adesão, gera o boleto lá da esporádica, né, da contribuição desse aporte, tanto no Vale Mais como no Prevaler, especialmente no Vale Mais. No nosso site tem calculadora lá de contribuição, tem a calculadora, tem o simulador de benefícios, tem calculadora de benefício fiscal para você ver o ganho de tributação que você pode ter com isso. Então, pessoal, nós estamos aí à disposição de vocês. A equipe Valia, os canais de atendimento, vai no portal do atendimento lá, né, no portal da Valia, valia.com.br, gera o seu boleto e se desafie a fazer uma contribuição, né, um aporte que você vai ver, de fato, um resultado muito bom lá na frente. Então, se desafie a isso, priorize, que lá na frente você vai ver os frutos dessa decisão tomada, planejada e não só emocional. Muito obrigado a todos. Temos aí uns minutinhos ainda para pergunta. Se a gente não conseguir responder todas, parece que chegaram muitas perguntas, a gente pode disponibilizar depois aí no nosso site essa gravação e com as perguntas e respostas, né, Bárbara? Reforço que vocês colocando aqui, quem de repente mandou uma pergunta anônima, é só responder, complementar com seu e-mail que a gente vai retornar por lá, né? Selecionei 2 perguntas aqui, uma para cada, para a gente cumprir nosso horário. Henrique, tem uma pergunta direcionada para você, que é o seguinte: o Mário perguntou, onde aplicar o dinheiro em renda fixa, que tem uma boa rentabilidade, maior que a poupança? Aliás, a poupança surgiu aqui, né? Se vale mais a pena colocar na Valia do que na poupança. E o Mário que também quer saber que tem uma liquidez, se possível, né, não pagando imposto de renda. Você pode comentar? Oi, Bárbara, posso sim. Mário, essa sua pergunta é excelente, mas eu acho que cabe uma reflexão, né? Por que não diversificar no Prevaler? Eu acho que essa é a primeira provocação que eu gostaria de fazer. E segundo, você está buscando um investimento que seja isento de imposto de renda. Esse tipo de investimento ele é um pouco mais raro no mercado, porque, né? Você tem as letras de crédito imobiliário, elas não são tão recomendadas assim para quem quer liquidez, porque elas precisam que você tenha alguém que queira comprar essas letras de você, caso você queira sair. E você tem a outra alternativa, que seria o Tesouro Direto, né, que ele é o tesouro do governo. Esse vai ter imposto de renda, só que a rentabilidade dele também não está tão longe dessas letras de crédito imobiliário e de crédito agropecuário, que são normalmente as isentas de IR. Então eu te convidaria assim, se você não optar por chegar para a gente na Valia, eu te convidaria a dar uma olhadinha no Tesouro, né? Porque o Tesouro ele é seguro, ele tem a sua liquidez, o Tesouro ele recompra esses títulos todo dia, então você tem liquidez para sair e você tem uma rentabilidade um pouco maior do que na poupança.
né? Aqui a gente não gosta muito de fazer recomendação de investimento, mas o Tesouro Direto ele é uma forma bem simples de ser feita. Ela tem baixo risco porque é do governo americano, do governo brasileiro, e eu acho que seria uma resposta meio no meio do caminho, né? A gente não consegue, como no slide do Daniel, a gente tem que estar sempre pensando na tríade, né? Liquidez, segurança e diversificação. Ótimo. Daniel, tiveram muitas perguntas sobre esporádica e também sobre portabilidade. Queria que você fizesse um pacote. Tem muita gente que ainda acha que a esporádica só pode ser feita num determinado período, enquanto já teve gente que queria fazer a transferência direto para a Valia sem nem receber PLR. Como é que funciona um pouco sobre esse processo? Comenta. Bem, a esporádica ela pode ser feita a qualquer momento do ano, né? Você pode fazer uma esporádica uma vez só, ou você pode programar um valor de esporádica recorrente, ou as duas coisas. Eu quero programar uma esporádica de R$200 por mês e quero fazer mais uma extra aqui de 500, de 1.000. É livre, a qualquer momento você pode fazer isso. Você pode alterar percentual de contribuição, né? Então hoje você contribui 9%, quem ganha mais que 10 URs, umas siglinhas que a gente trabalha na Valia. Você pode aumentar esse percentual de contribuição, a Vale chega até 9%, você pode ultrapassar esse percentual até o tanto que você quiser. O legal é que você joga logo no contra-cheque e ele acompanha eventuais reajustes de salário. Então, o cálculo da contribuição sua já vai reajustando quando você também coloca um reajuste por percentual. A esporádica é um boleto bancário, você pode gerar e pagar naturalmente, quando você quiser, tem total liberdade. E para efeito de tributação, você pode usar nosso jogo do leão, dieta do leão, que calcula essa tributação, a mordida do leão em cima, comparando com a sua contribuição. Quanto maior sua contribuição, menos imposto você paga, até esse teto de 12% da sua renda tributável anual. Quando você aumenta, um detalhe também, quando você aumenta a sua contribuição no contra-cheque, o mensal, aquela dedução, aquele abatimento de imposto na fonte, ele também diminui um pouquinho. Então, quando você aumenta R$200 ali, o seu desconto na fonte ali, na folha, também ele diminui um pouco o desconto no imposto. Então, o seu líquido não é totalmente comprometido com o valor que você aumentou mensal. Essa é uma dica interessante também que você pode avaliar, né? Então, você aumenta R$200, lá no seu imposto vai deixar de descontar uns R$60, mais ou menos, que é essa relação do imposto com o investimento na Valia. Então você consegue aumentar no contra-cheque ali o mensal e diminui automaticamente o imposto. Na esporádica por boleto, você também no final do ano você faz a conta, né, de todo o investimento e declara no imposto de renda e é feito o cálculo de abatimento de imposto. E por último, a portabilidade. Não tem como a PL entrar direto na sua contribuição, ela cai na sua conta e você faz esse aporte via boleto. E a portabilidade, né, você tendo um investimento em previdência no mercado, nos bancos, o PGBL, você pode fazer a portabilidade tanto para o Vale Mais, né, para o Prevaler. Basta você nos procurar nos canais de atendimento que a gente orienta os passos aí para você fazer essa portabilidade. Ok? Pessoal, em função do horário, eu vou agradecer. Nós tivemos muitas perguntas e responderemos o retorno lá por e-mail, tá bom? Não deixem de avaliar o evento. Obrigada, Daniel. Obrigado, Henrique, Camila e Silas pelo apoio. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.